Senhor, tu tens sido o nosso refúgio. Mais uma vez, a paz do Senhor Jesus para os irmãos. Irmãos, quem é o inimigo do homem? O homem. O próprio homem que se faz inimigo de si mesmo. Quando o homem não vigia, né? Depois do homem, qual outro inimigo do homem? O pecado já está envolvido com o homem, porque quando o homem peca, ele é o próprio inimigo. Qual é o próximo inimigo do homem? O diabo. Eu tenho que falar o nome dele, porque senão ninguém sabe. Jesus disse, né, que ele é o nosso inimigo. Mas o ser humano se torna inimigo de si mesmo. Deus é inimigo do homem? Não. Pois é. Nessa noite nós vamos mostrar que Deus também pode se tornar inimigo do homem. Ele é amigo quando alguém é amigo dele. Mas quando alguém se rebela, ele é inimigo. Nós ouvimos nos 40 e tantos anos que temos de evangelho que tudo que acontece com uma pessoa, a pessoa põe a culpa no diabo. Ah, é o inimigo, é o inimigo. Mas não sabe que o primeiro inimigo é ele mesmo. E o próprio Senhor pode se tornar inimigo, porque se a pessoa se rebelar contra o Senhor, ele pode se tornar também inimigo. A nação de Israel, nos tempos dos reis, até mesmo dos juízes, se vocês lerem com atenção, quando a nação estava na obediência e tinha ali um juiz ou um rei obediente, Deus abençoava os termos. Havia prosperidade. As mulheres não eram estéril, porque a esterilidade naquela época era uma vergonha, era uma tristeza, era uma diminuição da fazenda, diminuição da riqueza, porque uma família que tinha vários homens, filhos homens, eles podiam trabalhar todos juntos se enriquecerem. Na lavoura, no plantio, né? Ou como pastores de rebanhos. Quando então a nação de Israel, juntamente com o juiz no tempo dos juízes, ou no tempo dos reis, ou crônicas, que são as mesmas histórias, um pouquinho, talvez, com mais detalhes, né? Às vezes você lê a história em crônicas, a mesma que está em reis, a mesma história, uma tem um detalhe a mais do que o outro, do que a outra história. Então vocês vão observar, se vocês lerem as Escrituras, que de tempo em tempo, quando a nação se rebelava, o Senhor se tornava inimigo. Mas, como é que vamos ler e observar isso? Bom, a Escritura diz que Deus Ele levantava, mudava o coração dos adversários para atacar o seu povo. Ele mesmo se encarregava de fazer isso. É por isso, irmão, que nós temos que vigiar com as nossas vidas. Tudo que o homem semear, isso vai colher. Deus ordena a colheita, não tem jeito. Tem muitas pessoas que atribuem, até pastores atribuem nas suas mensagens, todo o mal vindo na mão do diabo. Negativo, irmãos. Quando Davi pecou, Deus mandou um anjo dele, um anjo guerreiro. Ele sacou da espada e matou milhares em Israel. Foi Deus que matou, não foi o diabo que matou. Hoje mesmo eu vi uma narração dizendo que o anjo da morte que Deus mandou ali para o Egito, a Bíblia diz que o Senhor é que passou. Foi o Senhor que passou, não foi o anjo da morte. Ali foi um anjo do Senhor. Há muitas interpretações errôneas que as pessoas põem no YouTube e as pessoas que ouvem esses líderes que não têm um bom conhecimento, como diz um provérbio, está comendo gato no lugar de lebre, no lugar de coelho, né? Tem muita gente, muitos crentes comendo gato no lugar de lebre. Por quê? Não examinam as Escrituras e tudo que se prega vai aceitando. Não é assim. Então, os irmãos lendo as Escrituras vão observar
Por isso que está escrito, horrenda coisa é cair na mão do Deus vivo. Por quê? Ele se torna o inimigo. Não que ele se torna o diabo, ele se torna teu adversário. Não é isso que nós estamos falando. Deus não se coloca no lugar do diabo para fazer maldade. Ele se coloca como inimigo porque o povo se revolta contra ele, não ouve a sua voz e caminha pelos seus próprios passos. E Deus, para dar uma lição, para ver se a pessoa volta, o Senhor então estende a mão para que o adversário, ou ele mesmo, toque nas pessoas. Tem vários casos, né? Mas tem uma declaração aqui no livro de Isaías 63, que eu gostaria que vocês lessem comigo. Isaías 63, 8, versículo 8. Porque dizia, certamente eles são o meu povo, filhos que não mentirão. Assim ele foi seu Salvador. Olha que coisa linda. O Senhor foi o Salvador. E ele salva nós de todos os problemas que não podemos resolver. Em toda a angústia deles, do povo, foi ele angustiado. Deus também se angustiou, se entristeceu com eles. E o anjo da sua face os salvou, pelo seu amor e pela sua compaixão. Ele os remiu, resgatou, né? E os tomou e os conduziu todos os dias da antiguidade. Mas eles foram rebeldes e contristaram o seu Espírito Santo, pelo que se lhes tornou em inimigo, e ele mesmo pelejou contra eles. Está bem? Amém? Está bem claro? Não está bem clara a Escritura? Ele mesmo, o próprio Deus, tornou-se seu inimigo e pelejou contra eles. Aqui está relatando em poucas palavras que Deus resgatou o seu povo, foi o seu remidor, tirando o povo do Egito, passando com eles no deserto, mostrando sinais, prodígios e maravilha, não os abandonando, ainda que eles murmuravam, e o Senhor manifestou grandes sinais nas suas vidas. No entanto, eles se rebelaram contra as palavras do Senhor, murmuravam, se levantavam contra a palavra, contra os mandamentos, e fazia tudo errado. Não faziam o que Deus queria. Só pensavam na barriga, só pensavam em matar a sede, só pensavam no seu bem-estar. Não tinham prazer na lei de Deus. Não se interessavam pelas coisas de Deus. Somente queriam livramento. Existe uma semelhança no Novo Testamento quando Jesus multiplicou os pães e os peixes. Depois que eles comeram e saciaram, Jesus foi mais adiante com seus discípulos. E aquelas pessoas maravilhadas ali porque terem comido e bebido, foram atrás de Jesus e encontraram Jesus em outro lugar e disseram, mestre, como o senhor chegou aqui? Como se estivessem preocupados com o mestre. Mas Jesus, que conhecia o coração deles, declarou publicamente para todos eles ali o que eles estavam procurando. Disse Jesus, vós me buscais, não pelos sinais que viste, mas pelo pão que comeste e vos saciaste. Geralmente o ser humano se preocupa muito com a barriga, o bem-estar, o que vestir, o que comer. Até mesmo os discípulos, quando foram chamados a deixar a pescaria, porque foi um caso especial, eles tiveram que deixar mesmo, de abandonar tudo. Não é o caso de todos os irmãos. No meu caso, eu não queria abandonar meu trabalho, mas Deus usou um casal de irmãos, confirmando que Deus queria que eu ficasse fora do trabalho. Ainda que eu trabalho até hoje fazendo algumas coisas, né? Mas os discípulos começaram a se preocupar, que vestiremos, como vamos comer, sustentar a família. Jesus, sabendo as suas preocupações, ele disse, por que vocês estáis preocupados, solícitos ou preocupados? Dizendo, que comeremos, que vestiremos? Olhai para as aves dos céus, não semeiam, nem segue vosso Pai Celestial os alimenta. Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, são tão belos, são tão bonitos. Nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu tão bem quanto eles. Que num dia nasce, outro dia seca e vai embora. Mas ele disse para que eles não se preocupassem com essas coisas, mas disse assim, buscai primeiro o reino de Deus e as suas justiças,
as outras coisas vos serão acrescentadas. Os discípulos foram aprendendo, vendo os sinais, vendo a providência divina, vendo como mulheres, até mulheres importantes, mulheres que eram esposas de homens do Senado político, elas ajudavam a Jesus com suas fazendas. Ajudavam a Jesus com as suas fazendas. Veja que Jesus não saía pedindo, mas nós sabemos que tinha alguém no meio dos discípulos que era o tesoureiro. Quem era o tesoureiro? Judas, aquele que o traiu, que ele era ladrão, ele tinha a bolsa, a Bíblia diz que ele tinha a bolsa. Que bolsa? A bolsa de dinheiro, era um saco, ele que levava. Então, de vez em quando, ele metia a mão ali e apanhava sem pedir. Por isso que eu falo para vocês, aqui tem um mau costume, a pessoa chega no quintal do outro, vai apanhando, vai mexendo, vai apanhando a ferramenta, vai levando, isso aí é errado. Isso é um costume, é o mau costume do lugar, né? Costume. Alguém falou para mim assim, isso aqui é, como é que é? Tradição não é... Não, eles falam aqui... Cultura. Pastor, isso é cultura. Cultura? Rapaz, você sabe o que quer dizer a palavra cultura? Vem de culto, vem de coisas inteligentes. Não chama isso de cultura, não. Isso aí é mau costume. Falta de educação mesmo. Então, Judas tinha essa falta de educação. Era chamado de ladrão. Veja quem é ladrão. Ladrão nem quem chega com a arma saltando. Chegou aqui na igreja, por exemplo. Viu uma porca ali, um parafuso ali. Viu um negócio ali, apanhou, botou no bolso. É ladrão. Mas só porque rouba, vai para o inferno só por causa disso. 10 centavos que você viu na casa de alguém, não entrega a pessoa. Estou falando para as crianças, que criança muito faz isso. Um negocinho bonitinho ali, deixa o negócio bonitinho ali. Se quiser, pede o dono. A fruta chegou na casa do irmão, poxa lá, irmã, já vai meter a mão na manga, já vai chupando. Que é isso? Quem te ensinou a fazer isso? Na rua, sim. Porque na lei de Moisés, era assim, você plantava uma área grande, aí uma parte, um quinto da área toda, você deixava para os pobres. E os pobres sabiam que aquela área ali ele podia mexer. Ou então os rabiscos da colheita dos trigos, né? Que o trigo eram umas espigazinhas e tinha aquela maneira de ir cortando e botando os molhos, né? E juntando. Às vezes caía, uns pouquinhos. Aí era lei os pobres ir rabiscando, apanhando o rabisco e colhendo aquele pouquinho que fica atrás. Os donos geralmente não falavam nada. Mas isso na lei. Agora, você chegar, entrar, por exemplo, na cerca do vizinho, está lá a fruta bonita, você está com a vontade, você vai lá e pega, isso é roubar. Então, segundo a palavra de Deus, Jesus ensinou os discípulos a sobreviverem, dando a eles ali um entendimento através dos milagres, as bênçãos que chegavam das mulheres que doavam, e os discípulos foram convivendo com Jesus, aprendendo, porque eles foram chamados para isso. Certa vez Jesus chegou lá na plantação de trigo, né, e os discípulos estavam colhendo, comendo, justamente a área que podia mexer. Eu, quando era criança, não sabia nada disso, com meus primos e meus irmãos, a gente pegava cana lá, mas era muita cana, mesmo assim, a gente apanhava, ninguém falava nada e também a gente não conhecia a lei nenhuma de Deus, né? Saía rasgando no dente e ia chupando cana no meio da rua, porque eu nasci numa área onde tudo era cana para todo canto. Tinha mangueiras em algum lugar, mangueiras, goiabeiras, mamoeiros, tinha coqueiros, mas era hábito de nós chupar cana, se tirar umazinha assim, fazia falta, mas estava errado. Bom, como eu era inocente, porque eu não conhecia a lei, né, de Deus, e morei no interior só quando era pequeno, né? Mas então, irmãos, a palavra do Senhor, ela nos ensina a confiar em Deus e não murmurar. Os discípulos tiveram que aprender, o povo no deserto, eles murmuravam vendo os sinais, vendo a provisão divina, vendo tudo o que acontecia maravilhosamente, só o mar vermelho ter aberto, aquele grande montão para um lado e para o outro, não era para eles estarem reclamando, porque tinha sede, era para somente eles orar, era somente eles orarem e pedir ao Senhor, Senhor, manda-nos a água, Senhor. Porque, irmãos,
Tem gente que pede murmurando, tem gente que pede se humilhando. Há uma diferença muito grande. Quando você se humilha, Deus está vendo a sua humildade. Quando você está soberbo, você está ali praguejando, poxa, por que isso acontece comigo? E Deus não me atende? Aí já é murmuração. Porque o Senhor põe os seus filhos na prova mesmo, para os seus filhos manifestarem quem eles são. Então, irmãos, quando o povo do passado se rebelavam contra o Senhor, o próprio Senhor levantava os adversários contra eles. Irmãos, as coisas estão indo no mundo do jeito que está e vai para pior, porque o próprio dono do mundo, da terra, está acionando uma nação contra outra. Tem um texto aqui que diz que o Senhor conturbou o povo com todo tipo de conturbação e o povo se despedaçava uns aos outros, porque Deus os conturbara com todo tipo de conturbação. Deus, o dono de tudo. Deus é dono do inferno, das galáxias, Deus é dono do sol, da lua, da terra, das nações. Ele faz o que quer. Ele muda a vida de uma pessoa sem a pessoa perceber que é Ele que está mexendo em tudo. A pessoa até esquece que existe Deus. Vocês vejam bem. Apocalipse 17 diz que os 10 reis vão receber uma instrução, uma orientação, uma vontade que vai entrar no coração deles, na cabeça deles, uma ideia, que é o próprio Deus que vai colocar, para eles darem a um homem só o domínio, que é a besta que já está aí. É muito interessante. Por isso que não se deve fazer as coisas de Deus relaxadamente, porque ele muda a coisa na vida da pessoa que você fica tonto, não sabe nem o que está acontecendo. Eu não prego um evangelho de qualquer maneira, eu prego uma verdade para vocês nunca lidar com Deus como você lidar com os parentes, com as pessoas. Não faça isso. Ele conhece você atravessando o seu espírito, sua alma de dentro para fora, ele entende tudo. Ele faz você esquecer do seu erro e lá na frente te prepara uma aflição que você vai dizer, por que eu estou passando por isso? Nem vai se lembrar o que fez. A nação de Israel, para lembrar que Deus estava afligindo a eles por seus pecados, ele levantava uma pessoa, um profeta, um juiz, geralmente eram chamados vidente ou profeta, para protestar os erros deles. Aí, quando eles se viam muito apertados, aceitava a correção. Mas quando o aperto ainda não estava muito forte, Deus estava usando os profetas, eles maltratavam até os profetas. Isso se repete. Nos dias de hoje, se você vai repreender os desobedientes, rebeldes, contradizentes, quando eles estão ainda fortes no seu erro, eles não te aceitam, vão te apedrejar. Ele só vai te aceitar quando ele estiver bem moído, aí ele vai aceitar. Quando as lágrimas estão descendo, quando as forças faltam, aí ele vai aceitar você dar uma palavra. Porque a Bíblia diz em Provérbios, repreende o sábio e amar-te-á, mas não repreende o tolo, porque senão ele vai aborrecer a tua alma. A nação de Israel aborreceu Jeremias várias vezes, colocaram Jeremias no cepo, amarrado, de dia e de noite, botaram ele lá no átrio da guarda preso, depois botaram ele dentro de um poço onde só havia lama, maltrataram o homem várias vezes, e mesmo assim eles estavam tão endurecidos, tão rebeldes, que quando o rei de Babilônia cercava Jerusalém 1 ano e 6 meses, quando completou 1 ano e 6 meses, o exército de Nabucodonosor, da Babilônia, arrombaram ali, conseguiram entrar. O rei e alguns homens tinham fugido por um buraco que eles fizeram no muro, escaparam, mas depois foram pegos. O que aconteceu? Onde é que estava Jeremias? Jeremias estava dentro de casa, no sofá, né? Estava lá recebendo o 10º salário dele, ou então aposentadoria. Pois não tinha nada disso naquela época. Jeremias estava preso. Os homens, vendo que a Jerusalém estava cercada, ainda na sua ruindade e maldade, mantinham o servo de Deus prisioneiro no calabouço. Agora, já o rei de Babilônia, sabendo das profecias de Jeremias, porque corria, né? Aquilo ali, muita gente, muitos outros reis sabiam. Sabendo da profecia desse profeta, e vendo que Deus estava entregando na mão dele todas as nações, deu ordem ao capitão do exército, olha,
Põe os teus olhos sobre o profeta Jeremias. Glória a Deus. E faz conforme a vontade dele, não o maltrate. E leva um presente para ele. Se ele quiser vir para a Babilônia, ele não virá como um exilado. Tremendo, irmão. Você vê Daniel, mesmo lá também no exílio em Babilônia, Daniel foi só subindo de cargo, porque em todas as posições ele sempre foi obediente a Deus e nunca maltratou seus donos, seus patrões, os seus chefes, né? Por isso ele chegou a ser governador. Mas por quê? Enquanto outros não tinham um coração que amasse a Deus, que obedecesse ao Senhor, Daniel e seus amigos e outros, como Neemias, como Esther, o tio de Esther, e outros, eles eram obedientes. Eram os figos bons que o Senhor disse que ia mostrar os figos maus e os figos bons. Numa visão que Deus deu ao servo dele. Um cesto de figos muito ruim, e um cesto de figos bons. Através da aflição, do exílio, indo para a Babilônia, Deus iria mostrar quem eram os figos bons e quem eram os figos ruins. Às vezes é necessário acontecer algumas coisas, né? Mas então, irmãos, muitas e muitas vezes, em dias de hoje, nós já presenciamos o Senhor se tornar inimigo de servos, de crente nas igrejas, até de pastores. Deus se põe como inimigo. Lembra de Balaão, que insistiu e foi amaldiçoar o povo? A mula empacou, não queria ir, porque a mula estava vendo um anjo do Senhor, não era um diabo, não era o anjo da morte, não, era o anjo do Senhor para matar Balaão, com a espada na mão desembainhada. Era só ele passar ali. Corta o coração sem sair sangue por fora. Saul se rebelou tanto, desobedeceu tanto, foi o primeiro rei de Israel. Minha filha está lembrando de Saul. A Bíblia diz que um espírito de loucura da parte do Senhor, irmãos, foi enviado para causar loucura em Saul e o Espírito Santo se retirou dele. Por isso que tem que ter cuidado. Tem que ter, não se brinca, pode esconder do pastor, mas não se esconde de Deus. Há muitos anos no Rio de Janeiro, quando a Assembleia de Deus, eu estou falando aqui, não gosto de falar nome, quando ela era bem mais espiritual, que agora para mim mudou muito, nesses 40 e tantos anos, então naquela época eu não podia jogar bola, fazer esporte nenhum, que realmente jogos é coisa do demônio, jogos é disputa, e servos de Deus não devem praticar nenhum tipo de disputa. E os jogos veio da Grécia, né? Lá de Olímpia, quando se praticavam as Olimpíadas. Veio de lá. Na verdade, a Olimpíada é moderna. Então, o que acontece, irmão? Ele tocava instrumento na igreja, sopro, mas jogava uma bolinha escondido. Quando nós concordamos na igreja de uma doutrina que tem que ser santa e nós zelamos por ela e Deus aceita, porque com certeza, sem dúvida nenhuma, esse negócio de dizer que isso não tem nada a ver, não tem nada a ver para quem é cego, porque a Bíblia diz que o cego não enxerga nem aquilo em que tropeça, então não tem nada a ver mesmo, mas para nós tem tudo a ver, porque é uma disputa. Antes de eu terminar, uma vez um irmão da Assembleia de Deus também me chamou para ir para ir no retiro, depois eu disse que não ia, porque Deus me revelou, me deu a passagem de balão 2 vezes. E foi uma outra ocasião, esse mesmo irmão disse que ia haver como é que dá o nome? Uma disputa de jogos, né, de futebol. De uma igreja, Assembleia de Deus, contra outra igreja. Isso já há uns anos para cá, já estava modernizando. Eu falei, jogos, irmão, jogar, o Espírito Santo vai dar uma pernada no outro, vai dar uma bolada no outro, né? Aí o outro que também está com o Espírito Santo vai dar uma bolada, vai dar uma rasteira. É isso? Não, mano, nosso meio não tem isso não, irmão, isso é disputa. Isso entra a carnalidade, rapaz. Isso é como se atracar. Aí ele ficou rindo e foi embora. Passou o período, fizeram lá o jogo lá, aí veio ele lá no centro do rindo para mim, né? Hoje ele é um pastor. Então, irmãos, ele chegou para mim, irmão Divaldo, o que o irmão falou aconteceu. Eu falei, o que foi, rapaz? Rapaz, eu tive que entrar no meio.
Começaram a jogar bola lá, um time de uma igreja, na nossa igreja contra outro time. 2 irmãozinhos lá, começaram a se discutir, mas entraram no soco. Eu tive que entrar no meio. Falei assim, não deram um glória a Deus, não? Um aleluia lá no meio, não é? Você acha que o Espírito Santo de Deus está nesse meio? Não está, irmão. Ou então se o irmão deu uma canelada no outro, um pontapé com aquela chuteira e machucar ou quebrar a perna do outro, o outro vai dizer, oh, glória a Deus, aleluia! E o outro também vai dizer, não, glória a Deus, porque ele deu um chute no outro. Irmão, isso não é de Deus, nunca foi, nunca será. As igrejas modernas querem grupos de jovens e querem satisfazer a carnalidade, dando para eles o que o mundo dava também. Então, irmão, voltando à palavra que eu estava falando, sobre o irmão que tocava instrumento de sopro. Então ele estava fazendo isso, jogando bola e tocando na igreja. O que aconteceu? Eu não sei se houve um aviso, eu não lembro bem, já tem bastante tempo. Mas um irmão estava visitando um manicômio, lugar de pessoas problemáticas de mente, de loucura. E esse jovem estava lá, internado. E a mãe dele estava visitando, e foi a mãe dele que falou isso. Que tinha havido uma advertência, e ele não deu ouvido e continuou jogando bola e tocando instrumento da igreja. Então o Senhor Deus entregou ele por um tempo, eu não sei, para o espírito de loucura. Quer dizer, um espírito de loucura foi enviado da parte do Senhor. Deus faz isso. No mesmo livro aqui, em Deuteronômio, o Senhor tinha falado para a nação de Israel que se o povo se rebelasse, fosse rebelde contra ele e desobedecesse a ele, muitas coisas poderiam acontecer com ele da parte de Deus, incluindo a loucura. Febres altíssimas, enfermidades, doenças, o inimigo, o devorador, e assim vai. Porque, irmãos, uma vez que nós conhecemos a palavra de Deus e procedemos erradamente, nós estamos brincando com o Senhor. Com Deus não se brinca. Eu, desde que passei a servir a Jesus, eu não, tomei essa decisão para brincar ou para falhar com Deus. Mas no início houve falhas da minha parte. E o Senhor me avisou através de profecia que iria me corrigir e me corrigiu. Depois eu fui só me endireitando, porque eu fui criando dentro de mim temor, aquele sentimento de obediência e medo. Porque quanto mais eu lia a Escritura e aprendia, mais eu ficava assim preocupado. Opa, eu que não quero experimentar a vara de Deus. Eu não quero ficar brincando, porque muita gente pensa, irmãos, que o Senhor é um ser que você vai relevando ele, vai deixando de lado. Irmão, ele está atento. Ele pode preparar uma emboscada contra nós dolorosa. Por isso que a nação de Israel sofria e até hoje sofre, mas Deus está zelando dela, porque tem um remanescente em Israel que ele vai salvar, ele vai libertar. Como está escrito que é o remanescente de Israel que será salvo. Então, amados e queridos irmãos, o Senhor Deus pode se tornar um inimigo? Pode, não como o diabo, mas um inimigo comum contra a desobediência. Porque o Senhor, ele se vinga de toda a desobediência do meio do seu povo e dos ímpios. Nós lemos lá em Provérbios, o justo é punido na terra, quanto mais o ímpio, o pecador. O período que passamos na terra é um período de preparação, lapidação. Deus manifesta o amor dele, o carinho, ele está conosco, promete estar conosco todos os dias. Ele só pede que nós tenhamos temor a ele e venhamos ter conhecimento da verdade e não brincar com o Senhor, porque com Deus não se brinca. Os irmãos veem aí, irmãos, tanta gente famosa neste mundo, falaram coisas arrogantes contra o Senhor. Quantos deles se foram? Tem uns que já não tem mais lembrança deles, uns que já morreram, que as pessoas quase não lembram mais. A memória deles vão sendo apagada para sempre. Mas toda pessoa que se humilha, procura respeitar ao Senhor,
e obedecer, ele tem muitas bênçãos na vida. O Senhor abençoa todas as pessoas que respeita, que anda com Ele. Isso é muito maravilhoso. Um servo do Senhor, quando ele chega, um servo justo, quando ele chega a perder alguma coisa na vida, por causa de uma provação que Deus entrega, Deus dá 2, 3 vezes a ele depois. Sempre assim. Já tem outros que marcham no mesmo lugar e às vezes dá passo para trás. Ao invés de progredir, sempre regredindo. Ser obediente e amar ao Senhor é muito bom, porque colocamos no nosso coração, ao invés de estar com o coração cheio das coisas, dos desejos da terra, nosso coração estará cheio das coisas de Deus. Então o Senhor, Ele julga que nós podemos administrar bens materiais, porque o nosso coração não estará nesses bens materiais, como o caso de Jó. Jó foi provado porque o diabo, ele foi desafiar a Deus, quando o diabo ainda tinha acesso lá ao trono de Deus, pois agora ele não tem mais. E Deus disse para o diabo: viste o meu servo Jó? Não há ninguém na terra semelhante a ele, temente a Deus e desvia-se do mal. Não existia ninguém, Deus é que deu o testemunho. Imagina um homem só na terra na sua época, só ele sendo diferente de todos os outros. Deus tinha prazer no homem, mas o Satanás, o que disse para Deus? Também, porventura, teme Jó a Deus debalde, quer dizer, Jó teme a Deus à toa? Não tem um interesse nisso não? Tu não cercaste eles de bem? Agora toca no que ele tem, destrói o rebanho, destrói a sua riqueza, aí tu vai ver como ele vai blasfemar na tua face. E assim Deus permitiu, o Satanás fez, mas até um certo limite, porque Deus diz para não tocar nele. Depois o Satanás apareceu diante de Deus, estou resumindo que todos já conhecem a história, e o Senhor disse: viste o meu servo Jó? Deus falou a mesma coisa, homem temente, sincero diante de Deus, desvia-se do mal, não há ninguém na terra semelhante a ele, havendo tu me incitado contra ele. Aí o diabo falou assim para ele: pele sobre pele, toca nele. Agora queria que tocasse nele. Então tu vai ver como é que ele vai blasfemar de ti. Nesta provação nós vemos uma coisa muito interessante. Jó não tinha o coração na sua riqueza. Mas se alguns de vocês ficarem ricos, vocês logo se soberbecem e vão sair da presença do Senhor. Por isso Deus não deixa. A maioria do povo de Deus que está na presença do Senhor, Deus mantém numa certa posição financeira, porque põe o coração no dinheiro. Aí vai querer comprar isso, aquele sonho que agora eu posso realizar, vou trocar de carro, vou trocar de moto, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Aí começa, e o coração se enche dessas coisas. Deus provou para o diabo que o coração de Jó não estava cheio destas coisas, porque Jó tendo riqueza, Jó fazia sacrifício pelos seus filhos, Jó buscava a Deus, ele era um homem igual, do mesmo jeito, mas com certeza, muito de nós, vou colocar eu também, eu graças a Deus já fui provado com isso, meu coração não se encheu de um tempo em que eu e a irmã Lu tínhamos uma condição muito boa, nosso coração não se encheu dessas coisas, ou não se encheram, né? Então, muitos povos de Deus se enriqueceram e hoje são soberbos, se sentem superior aos outros, não se humilham mais, não buscam o Senhor como convém. Quanto mais dinheiro entra, mais soberbo fica. Aí o Senhor está preparando o quê? Uma aflição. Como o inimigo prepara um laço, assim o Senhor está preparando um laço para muitos, e muitos ficarão na grande tribulação e serão afligidos, por conta de que não ligaram para o Senhor. A nação de Israel vem sofrendo já muitos milênios por conta disso, e parece que não aprendem a buscar a Deus corretamente. Bom, por mais que eles busquem agora do jeito antigo, eles não agradam o Senhor, porque agora só em Jesus nós podemos agradar a Deus, servir a Deus. Como eles rejeitam a Jesus,
Jesus não é o Messias deles, eles não podem agradar a Deus. Agora, só através de Jesus. Por isso, eles não podem agradar a Deus por enquanto. Mas vai chegar o momento que o coração deles será despertado e o amor vai entrar no coração deles por Jesus. Amém, irmãos? Então está aí a palavra. Que Deus abençoe em nome do Senhor Jesus.